campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas. Estamos aqui para mais um trabalho com Cristo. Então, que Jesus esteja conosco, nos inspirando as melhores palavras para que possamos fazer um bom trabalho. Abrindo ao acaso o Evangelho, nos caiu o capítulo 24, o item 13, Coragem da Fé. O título do capítulo 24 é Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Então, no item 13, o título é Coragem da Fé. Jesus disse: todo aquele que aceitar meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o levarei para diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isto está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Sempre é muito considerado entre os homens aquele que tem coragem de manifestar sua própria opinião. Existe um grande mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias. Aqui se expõe todo aquele que não teme confessar abertamente suas ideias, que quase sempre não são as da maioria. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão direta dos resultados conseguidos perante uma determinada situação. Sempre existe franqueza em recuar diante das dificuldades, de defender sua opinião, mas há casos em que isso constitui uma covardia tão grande quanto a de fugir da luta no momento do combate. Jesus, em sua doutrina, condena essa covardia ao dizer que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do Pai que está nos céus aquele que o reconhecer diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de entrar no reino de verdade. Perderão, assim, o benefício de sua fé, pois é uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos. Escondem essa fé com medo dos prejuízos que ela possa lhes acarretar nesse mundo, ao passo que aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais e a proclamam abertamente, trabalham, ao mesmo tempo, pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Então, esta lição, a coragem da fé, vem a nos dizer que se nós tivermos um constrangimento de admitirmos que somos discípulos do Cristo, que somos cristãos, que somos espíritas, então Jesus também, da mesma forma, agirá. É uma maneira de dizer, e que está escrito aqui, mas Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade, nos ama com o amor maior do mundo e nos perdoará, porque compreende a nossa imaturidade diante de termos um constrangimento para assumirmos a nossa fé, uma fé raciocinada, que somos espíritas, que estudamos a doutrina espírita à luz da ciência, à luz da razão, e que temos uma fé que nos religa a Deus, e isso se torna, então, uma religião. Nos primórdios do Espiritismo, muitos de nós, aqueles que têm 50 anos ou mais, podem lembrar-se de como era difícil realmente admitir ser espírita, porque ainda neste século
no século passado, neste século, ainda quando se falava em espiritismo, as pessoas tinham um temor por não compreenderem o que significa ser espírita. Então, as pessoas que não compreendiam faziam ideia de que nós espíritas conversávamos com os mortos, quando a morte não existe. E se nós temos a faculdade mediúnica de conversar com os espíritos que se encontram na condição de desencarnados, quer dizer, não possuem mais este corpo físico, isto faz parte deste fenômeno mediúnico e é natural, não faz parte do sobrenatural, não faz parte de ser um fenômeno sobrenatural, mas sim de compreendermos que se encontra então numa condição de espírito, que não possui mais esse corpo físico e que através da faculdade mediúnica podemos então conversar. As pessoas que não compreendem também fazem ideias equivocadas e elas têm medo. E por este medo que elas tinham, então elas se afastavam de nós quando nós dizíamos que éramos espíritas. Então, não devemos nunca termos constrangimento nenhum, nos envergonharmos de sermos espíritas. Que bom que a humanidade evoluiu e que hoje podemos ter casas espíritas. Que bom que hoje nós podemos contar com federações, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul a orientar todo um trabalho dentro das casas espíritas, a fim de que tenham sempre uma linha de unificação, de fidelidade à doutrina, aos postulados da doutrina espírita. Que bom que hoje nós podemos levar nossas crianças, que dizem que enxergam esses espíritos, às vezes, de uma avó, de um avô que já desencarnou, e nossas crianças enxergam e conversam, e nós podemos levar estas crianças para uma casa espírita, a fim de que também nós possamos colher ali esclarecimentos. Que bom que as casas espíritas hoje podem estar de portas abertas, sem o temor de ameaças, porque sabemos da história da humanidade e que a mediunidade foi confundida com tantas coisas e que muitos médiuns perderam também, então, a oportunidade da continuidade da vida por serem queimados em fogueiras, sendo chamados de bruxos e bruxas, né? Então, nós também fomos crianças e, quando crianças, também tínhamos esta mediunidade. Então, também nós fomos chamados ainda nestes dias atuais, que não fazem tanto tempo, mas também nós fomos chamados de bruxa e assim por diante. E isto tudo trazia um certo constrangimento e um certo temor por nossa parte de também assumirmos sermos espírita. Mas era falta de conhecimento, falta de esclarecimento. Hoje podemos dizer com a nossa alma aberta que somos espíritas, que estamos tentando ser espíritas, que estamos estudando, que estamos nos esclarecendo, nos instruindo, a fim de que possamos ampliar as noções de entendimento sobre os fenômenos mediúnicos, desenvolvendo as nossas virtudes do homem de bem, principalmente a indulgência, em que fala que devemos compreender o outro quando ele ainda traz em si, então, estes preconceitos. De não conhecer o que é ser espírita, não conhecer os postulados da doutrina espírita e assim deixar, então, do convívio. Às vezes as pessoas não convivem mais conosco porque nos consideram pessoas que constantemente falamos então com os mortos.
Então vamos novamente dizer que a morte realmente não existe. O que existe é a morte do corpo físico. O espírito é imortal. A vida é eterna. O amor de Deus é o amor que nós não podemos mensurar, não temos como pesar nem medir. É o amor maior do mundo. Mas muitas vezes nós encontramos ainda pessoas que têm dificuldade de nos aceitar. E também temos, às vezes, pessoas muito próximas do nosso convívio e que também nos questionam. Às vezes, não por sermos espíritas, ainda não somos perfeitos e podemos incorrer em equívocos e provavelmente vamos nos enganar, nós vamos errar, nós vamos então nos equivocar diante de situações e essas pessoas mais próximas, elas nos cobram, elas vão dizer assim: mas o que tu fazes na casa espírita que ainda ages dessa maneira? Então vejam, né, meus irmãos, esta é uma outra, uma outra visão também, né? Como? O que nós fazemos dentro de uma casa espírita? Estamos tentando nos esclarecer, estamos tentando educar a nossa mediunidade e realmente nos melhorar. Mas ainda vamos então errar e a cobrança vem. Então vejam o quanto temos de trabalho, né? O que nós fazemos na casa espírita que não temos melhorado ainda e que falamos de tantas coisas boas e que às vezes nosso comportamento vai mostrar o contrário. Mas estamos todos a caminho, nós todos vamos melhorar. Todos nós um dia seremos amigos e irmãos. E enquanto não aprendermos a amar a todos como irmãos, aqui estaremos reencarnando sempre mais uma vez e outra vez. Então, não vamos mais negar a nossa fé de cristãos, de espíritas que somos, sem temor, sem vaidades. Vamos dizer sim a esta nossa fé. E pois quando ele diz aqui que quando nós negamos esta fé, nós estamos sendo egoístas, porque a doutrina espírita é uma verdade que deve ser conhecida a toda a humanidade. Qual a verdade? A verdade de que nós teremos que reencarnar muitas vezes até que consigamos consertar todas as situações que não ficaram muito bem resolvidas. Devemos conseguir amar a todos, longe de preconceitos, longe de constrangimentos, o amor que engloba todas as virtudes do homem de bem, e é este amor que nós viemos exercitar na nossa vida. Então houve esses tempos em que nós tínhamos um pouco de receio de dizermos que éramos espíritas, e que bom que hoje nós temos os dias atuais onde nós podemos dizer. Ainda talvez encontremos algumas pessoas que têm dificuldade de nos aceitar quando nós vamos dizer que somos espíritas, mas vamos compreender que essas pessoas não têm o conhecimento que nós temos. Elas podem ter medo, podem ter receio, e nós sabemos, nós espíritas, que não temos nenhum superpoder e que estamos aqui neste aprendizado juntos, todos juntos. Estamos aqui nesta caminhada evolutiva, e o que talvez nos difere um pouco destas pessoas é que nós dissemos sim ao chamado do Cristo, e também por conta da nossa mediunidade, às vezes muito ostensiva, em que precisamos educar a nossa mediunidade para que ela possa ser um grande aliado na nossa evolução, para que possamos aproveitar bem os dias em que estamos aqui, reencarnados uns com os outros.
Então, meus irmãos, agora é o momento das preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Fiquem bem, meus irmãos, cuidem-se e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site